Depois que eu observei tudo, o que eu preciso fazer? Eu preciso processar esses dados, né? Eu preciso logicar em cima disso, criar associações, fazer deduções, induções, abduções. Então, o pensamento lógico, ele se divide em dedução, indução e abdução. Então, eu vou resgatar os nossos conhecimentos aí de filosofia, que é a arte de pensar, né? Então, só para fazer um review desse assunto, que vai ser importante para o profissional diagnosticador, é saber o que é cada um deles. Dedução. Então, o Sherlock ele não faz uma dedução de fato. Dedução ela se baseia em premissas que você tem uma conclusão 100% verdadeira. Então, por exemplo, se eu tenho uma caixa que eu tenho certeza que todas as bolas são azuis, se eu tirar uma bola de dentro dessa caixa, que cor essa bola vai ser? Azul, certo? Então, tirando uma bola aqui, ela com certeza vai ser azul. Isso é uma dedução. Eu deduzo que, se você me falar que pegou uma bola da caixa, eu sei que ela vai ser azul. Tá? Indução. O que é indução? Indução, ela não te dá uma conclusão 100% verdadeira. Então, por exemplo, se eu te falar que na caixa tem 90% das bolas azuis, e eu falar que alguém tirou uma bola de dentro da caixa, que cor seria essa bola? Ela seria azul? Não, não com certeza, né? Ela provavelmente seria azul, ou a chance dela ser azul seria maior do que ela ser de outra cor, né? Então, isso é indução. Eu induzo, normalmente está associada à inferência estatística. Eu também posso fazer isso de outra maneira. Eu posso tirar várias, eu não sei qual o percentual de bolas azuis da caixa, e eu tiro várias amostras. Tirei várias amostras e eu tirei 4 bolas azuis e uma bola vermelha. Então, com essa amostragem, se ela respeitar os estudos estatísticos, eu consigo estimar qual é o percentual e quantidade de bolas dentro da caixa. Então, associando a nossa edificação, né, quando eu quero saber a resistência à compressão do concreto, eu vou arrancar, furar a edificação inteira? Não, eu vou tirar uma amostragem, né? Então, eu vou fazer eu vou ter uma conclusão baseada na indução, tá? E, por último, a retrodução ou abdução, que é o primeiro passo do diagnóstico. Tá? O primeiro passo do diagnóstico eu achei uma bola na rua. Da onde ela veio? Eu não sei, né? Eu preciso criar hipóteses que melhor expliquem o fato. Então, a abdução é isso, é criar hipóteses que melhor explicam o fenômeno. Então, no nosso caso da bola, ela pode ter vindo da caixa de bolas azuis, da parte anterior, pode ter vindo da mão de um menino que estava brincando, pode ter vindo de uma fábrica de bola e pode ter caído do céu, né? Então, eu levanto hipóteses e vou verificar qual que responde melhor meu problema e investigar, colocar ela à prova. E daí, com um processo de dedução ou indução, eu testo essas hipóteses para eliminá-las ou para usá-las como verdades. Tá? Então, no nosso caso aqui, cair do céu não explica muito bem a nossa bola que eu encontrei na rua, nem uma fábrica, porque não tem nenhuma fábrica de bola aqui na redondeza. Então, pode ter sido uma caixa de bola que está ali na mercearia do lado, ou um menino que estava brincando na rua. Então, como eu faço para descartar se é da caixa da loja ou do menino? Eu vou olhar a bola. Ah, tem impressões digitais? Poderia ver se tem impressões digitais do menino, ou se a bola tem arranhados ou não. Né? A bola é novinha, é mais provável que ela seja da loja do que do menino. Mas o menino pode ter comprado a bola exatamente agora e ter deixado ela cair na rua. Né? Então, isso é o processo de abdução. É criar hipótese e testá-la, investigar, para ver se ela se conclui verdadeira ou não. Então, o Sherlock vai mostrar isso para a gente com a observação que ele fez da cena do... Alguma coisa? Não muito. A vítima está perto dos 40 anos. Profissionalmente diria, pelas roupas, que trabalha na mídia por causa dos tons gritantes de rosa. Viajou de Cardiff hoje, pretendia passar uma noite em Londres. É óbvio pelo tamanho da mala dela. Mala dela? Mala, sim. Ela foi casada por pelo menos 10 anos, mas não era feliz. Ela tinha vários amantes e nenhum sabia que ela era casada. Pelo amor de Deus, se você estiver inventando A isso... aliança tem pelo menos 10 anos. As outras joias foram polidas periodicamente, mas não a aliança. Aí está a situação matrimonial. A parte de dentro brilha mais que a de fora, é constantemente retirada. O único polimento que recebe é quando tira do dedo. Não é a trabalho, olha as unhas, ela não trabalha com as mãos. Então, para o que, ou melhor, para quem ela tira a aliança? Não para um amante, ela não manteria a história de ser solteira por tanto tempo. São vários amantes, simples. Brilhante. Desculpa.
Isso é óbvio, não é? Não é óbvio pra mim. Meu Deus. Como deve ser aí dentro do cérebro de vocês? Deve ser um tédio. O casaco está um pouco úmido. Ela pegou uma chuva forte nas últimas horas, mas não choveu em Londres nesse meio tempo. Embaixo da gola também está úmida. Ela usou para se proteger do vento. Ela tem um guarda-chuva no bolso esquerdo, mas está seco e guardado por causa do vento forte. Forte demais para usar o guarda-chuva. Sabemos pela mala que ela pretendia passar a noite, deve ter viajado de uma distância longa, mas não pode ter sido mais que 2 ou 3 horas porque o casaco não secou. Então, onde teve chuvas e ventos fortes no raio desse tempo de viagem? Cardiff. Fantástico! Sabe que está falando isso em voz alta. Desculpa, eu fico quieto. Não. Ótimo. Por que insiste na mala? Sim, onde ela está? Ela deve ter um celular, uma agenda. Vamos descobrir quem é Rachel. Estava escrevendo Rachel? Não, estava deixando um bilhete nervoso em alemão. É claro que estava escrevendo Rachel, não poderia ser mais nada. A questão é, por que esperou estar morrendo para escrever isso? Como sabe que ela tinha uma mala? A perna direita tem pequenas marcas de água no calcanhar e na panturrilha que não tem na esquerda. Estava levando uma mala de rodinhas com a mão direita. Não dá pra ter esse padrão de marcas de outro jeito. Mala pequena tem poucas marcas. Pelo estilo de se vestir da mulher, só poderia ser uma mala para passar a noite. Então só ficaria uma noite. Mas onde está? O que fizeram com ela? Não tinha uma mala. Repita isso. Não tinha uma mala. Nunca existiu mala alguma. Uma mala! Alguém encontrou uma mala? Tinha uma mala nessa casa? Não tinha nenhuma mala. Eles se envenenam sozinhos, eles mastigam, engolem as pílulas sozinhos. Os sinais são claros, até você não deixaria passar. Bom, Sherlock, então, com a observação dele, ele criou hipóteses, né? E direcionou a investigação para a busca dessa mala. E também existia aí no contexto, estavam em dúvida se a pessoa tinha se suicidado ou se tinha sido um assassinato. E pelo fato de não ter a mala do lado, ele já criou essa hipótese, né? Meio que concluiu, ou fez isso, que ela foi assassinada, né? Então, que as pessoas fossem direcionadas a investigar onde estaria essa mala. É claro que na história todas as hipóteses dele normalmente dão certo, mas na vida real não. Onde a gente pode ver esse levantamento de hipóteses também é no seriado Dr. House, que ele é inspirado diretamente em Sherlock Holmes, né? Onde o Dr. House ele tem uma equipe de médicos que ajuda ele a ter essas ideias para descobrir qual é a causa da doença. E daí a hipótese que melhor responde o quadro sintomático do paciente, ou ele trata, ou ele faz testes para descobrir se é aquilo ou não. Tá? Então, o que ele faz para levantar a hipótese? Ele usa uma ferramenta chamada brainstorm, né? Tempestade de ideias, para que as pessoas tenham ideias dessas causas que geraram um problema. E como a gente vê no Dr. House e no Sherlock Holmes, ele precisa de uma pessoa, não é uma pessoa isolada, não é uma pessoa sozinha que faz esse brainstorm. Você precisa de vários pontos de vista, né? Uma pessoa sozinha ele não vai ter a visão do cenário de uma maneira igual que outra pessoa. Então, várias pessoas precisam estar reunidas para fazer uma reunião de brainstorm, né? Outra coisa importante, aqui é um quadro que mostra o sintoma, exemplo, sintoma de trincas em paredes de cobertura no edifício. Daí, se eu fosse perguntando a todos, né, todos iam falar falta de junta de movimentação térmica, coisas nesse sentido. Tá? E depois a gente agruparia essas ideias para investigar e ver se de fato respondem à causa. Só que brainstorm aqui, quem não conhecia? Acho que todos conhecem a ferramenta brainstorm, né? Ela é simples, vamos dizer assim, é simples, porém é difícil. Igual atravessar, a pessoa que atravessou 2 prédios sobre uma corda, perguntaram para ele, como você conseguiu fazer tamanha façanha? Daí ele falou, é simples, eu coloquei um pé na frente do outro. Porém é difícil, hein? Então usar o brainstorm é uma ferramenta simples, porém é difícil de usá-la. Por quê? Porque a gente precisa, para ter ideias boas no brainstorm, eu preciso de criatividade e conhecimento, certo? O Sherlock ter associado a velocidade do vento e a chuva para criar um raio da onde poderia ter sido a origem do deslocamento da pessoa que estava ali caída, foi uma ideia criativa, né? Ele precisou extrapolar a caixa mental que envolve o nosso pensamento. Então, se a gente tiver um pensamento dentro da caixa, o brainstorm pode não funcionar. Ele pode funcionar para, 80%, 90% dos casos, mas vai ter casos que você não vai conseguir solucionar se você pensar dentro de uma caixa, né? E o pensamento, essa figura de linguagem, pensar dentro da caixa,
ela acho que mostra bem, né, que é um pensamento limitado a certas barreiras. Ela ilustra bem como é o nosso pensamento, ele é limitado. E tem gente que acha que pensar fora da caixa é ter um pensamento desordenado, desorganizado. E pensar fora da caixa não é isso. Não é ter pensamentos desordenados, é ter o pensamento fora dessas barreiras que impedem a nossa criação de ideias. Então eu pergunto, o que é essa caixa? Alguém já se questionou? Acho que todos também já ouviram essa frase, né? Pensar fora da caixa. Mas o que é essa caixa? Buscando também literatura de psicologia, a gente descobre que essa caixa é formada por valores, pelas leis. Então, dificilmente a pessoa que segue a lei ela vai ter uma ideia fora da lei. Então, alguém que esteja aqui desempregado, ele não deve estar tendo ideias para pagar as contas do próximo mês e roubar a carteira do colega do lado. Pelo menos assim espero, né? Então, você tem uma barreira mental, você não vai ter ideias fora dessa barreira legal. Outra limitação ao nosso pensamento é o conhecimento científico atual, né? Você não vai conseguir ter pensamentos fora disso. Os nossos valores morais e os recursos tecnológicos geram barreira ao nosso pensamento. Porém, a nossa caixa é muito menor do que isso que eu estou mostrando. A nossa caixa é essa caixa. Então, o nosso pensamento ele é muito mais limitado do que essas barreiras que eu falei. Por quê? Primeiro, a gente tem os preconceitos. É aquela primeira impressão que é fixada em nossa mente. E como a nossa mente não quer voltar atrás, porque ela já tomou uma decisão ou ela já criou uma lógica, você só vai querer buscar argumentos que corroborem a sua ideia inicial. Você não vai querer mudar de opinião. Isso é uma coisa natural do ser humano. Então, esse preconceito existe e é uma barreira ao nosso pensamento, e a gente tem que se policiar disso. O nosso conhecimento pessoal, que é menor que o conhecimento científico da humanidade, é uma barreira. Os nossos padrões de conduta também. Então, a gente tem aquela ditado popular, né, que a Maria vai com as outras, ele demonstra o quê? Que as pessoas tendem a seguir a maioria, para se sentir aceita no grupo, para alguma coisa psicológica nesse sentido. Então, se eu perguntasse aqui para todos onde vamos a jantar logo após a palestra, tenho certeza que todos teriam uma ideia equivalente. Ou pedir uma pizza, sair para comer no fast food, pedir alguma comida no iFood, ou cozinhar em casa. Poucos pensariam em ir na rodovia mais próxima ou na lagoa mais próxima, pegar um animal, matar e cozinhar. Porém, sociedades que não a nossa pensariam isso. Pessoas que vivem realidades diferentes pensariam isso. Pessoas que vivem no campo, por exemplo, pensariam dessa maneira. Então, existe um padrão de conduta da sociedade que nos impõe certas barreiras mentais ao nosso pensamento criativo. Tá? E também o nosso conhecimento sobre recursos. Então, o que eu quero passar para vocês é o quê? Que vocês conheçam as caixas de vocês. Saibam que vocês estão dentro da caixa e, na hora que for preciso, vocês tentem romper essas barreiras que aprisionam o nosso pensamento. Certo?